nações. Aleluia. Faça grande obra aqui para a glória do nome do Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor. Aproveitando que vocês estão de pé, vamos ler Mateus 7, do versículo 24 ao 27. Quero louvar a Deus pela oportunidade de aqui estar. Para mim é uma honra poder servir ao nosso Pai Celestial, aonde Ele desejar. E esse tem sido a minha oração, para que Deus, o Espírito Santo de Deus, me dê ousadia e coragem para ir aonde Ele me enviar, com a autoridade que vem dEle. Mateus 7, do versículo 24 ao versículo 27. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém. Podemos assentar. Estou muito feliz com a presença dos meus avós, meu avô João, avó Delza. Uma alegria ter vocês aqui. Minha avó Delza fala que era para eu ser filha dela, porque meu pai dizia que era homem, e ela falava, ela é mulher, quando a minha mãe estava grávida de mim. Meu pai disse que se fosse mulher, ele me daria para ela. Aí quando eu nasci, meu pai foi correndo e me registrou, antes que a minha avó tomasse. Então eu sou uma neta-filha, eu me sinto assim, uma neta-filha. E estou muito honrada com a presença dos meus avós aqui. Quando a minha avó disse que viria hoje, estar presente aqui, que eu estaria ministrando. Estou muito feliz por aqui estar. Louvo a Deus pela vida dos nossos pastores. Mais uma vez, que confiou a mim essa oportunidade de ser um instrumento do Senhor. Nessa passagem que foi lida, é o final do sermão da montanha, onde Jesus estava falando a uma grande multidão. E não tem sido diferente nesses dias, Grande número de pessoas tem comparecido durante esses dias, buscando a presença do Senhor, a bênção dEle, para esse ano de 2021 que é tão incerto. E a multidão acompanhava Jesus. Grande era a multidão que acompanhava. E a palavra nos diz que o Senhor Jesus começou a anunciar vários sermões. E ele finaliza o sermão aqui falando da semelhança de 3 coisas distintas, mas que ele traz a reflexão. Porque o nosso Jesus, ele simplifica, para que possamos entender. E ele fala de 2 caminhos, ele fala de 2 tipos de árvores, e ele fala de 2 alicerces. Quando você vai meditar no final desse capítulo. Ele fala de 2 caminhos, um caminho estreito e um caminho largo, uma porta estreita e uma porta larga. O caminho estreito, o Senhor Jesus diz que é um caminho que poucos caminham por ele. Um caminho estreito, ele é difícil. Já o caminho largo, ele tem muitos caminhando por ele. E eu fiquei pensando nesses 2 caminhos. 2 caminhos que não estão distantes um do outro. São 2 caminhos que estão lado a lado, onde quem está no estreito vê quem está andando no largo, e quem está no largo consegue ver quem está andando no estreito. São 2 escolhas,
Nós estamos em uma jornada aqui nessa terra. Nós estamos caminhando por esta terra. O nosso tempo de vida aqui é um pingo d'água comparado à eternidade que nos espera. E nós estamos nesta caminhada. E nessa caminhada há 2 caminhos. Não existe 3, nem 4, nem 2 caminhos. Existe um caminho estreito e existe um caminho largo. O caminho largo, ele é fácil, ele é agradável, ele cabe tudo. Você não tem que abandonar nada. O caminho largo, ele é favorável. Já o caminho estreito fala de critérios. Aquilo que é estreito não é qualquer coisa que passa, não é tudo que entra. Caminho estreito significa que ele tem limites, parâmetros, critérios. Não é qualquer coisa que vai entrando naquele caminho. Por isso que o caminho estreito é pouco povoado. Porque o caminho estreito fala de renúncia. Fala de critérios, de abandono. Fala de que você tem que escolher entrar nele e abandonar tudo aquilo que não cabe nele. A nossa vida é feita por escolhas, eu já falei isso aqui por várias vezes em algumas ministrações, principalmente porque a área profissional em que fui formada, nós trabalhamos muito com essa autonomia do homem, que nós somos protagonistas da nossa história, que nós sempre temos escolha, independente do passado, da história que vivemos, sempre há uma escolha. E o que o Senhor Jesus vem falando aqui é sobre escolhas. E Ele vem falando desses 2 caminhos. E depois Ele fala de 2 tipos de árvore. Ele fala da árvore boa e da árvore má. E Ele afirma com precisão que não tem como uma árvore má produzir bons frutos. E nenhuma árvore boa produzir más frutos. A árvore boa sempre vai produzir bons frutos. E a árvore má sempre má frutos. E quando Jesus fala disso, Ele fala logo em seguida, quando Ele fala dos falsos profetas. Que são como ovelhas por fora, mas por dentro são lobos devoradores. E o Senhor Jesus vem falando sobre o fruto. Fruto fala das nossas ações, do nosso comportamento. A palavra do Senhor diz que a boca fala o que o coração está cheio. Ninguém consegue ser por muito tempo aquilo que não é. Quantas pessoas que tentam ser aquilo que não são dentro de um casamento? Quantas pessoas que eu já atendi no consultório, adoecidas. Por quê? Porque não aguentava mais ser aquilo que não era, para agradar o outro, e foi adoecendo. Ninguém aguenta por muito tempo ser o que não é. O fingimento, a farsa, uma hora, ela vem à tona. O fruto mal aparece. Porque é algo que produz naturalmente. Aquele que disfarça, ele se esforça para disfarçar. E não dá para ficar atento todo momento, uma hora. Abaixa a guarda e o fruto má vem à tona através de uma atitude, um comportamento, de uma palavra. Agora, aquele que por si, na sua essência, produz frutos bons, não há esforço. É algo que vem de dentro. Vem porque há a presença do Espírito Santo na vida daquela pessoa. É o fruto do Espírito Santo. O amor, a paz, a alegria, benignidade, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, as 9 virtudes. Flui. E a palavra do Senhor fala que não pode, da mesma fonte, produzir 2 tipos de água. Água doce e água amarga. Não, ou é doce ou é amarga. Então não existe mais ou menos, uma pessoa mais ou menos, um pouco de Deus e um pouco do mundo. Não, não existe, ou é ou não é. É 2 caminhos, ou é estreito ou é largo. É 2 árvores, ou é árvore boa ou é árvore má. Não existe uma terceira opção. Não existe. Ou é ou não é. Não existe mais ou menos. E o Senhor Jesus, Ele finaliza
o sermão dele trazendo sobre 2 tipos de alicerce. E ele fala do alicerce construído na rocha e o alicerce que é construído na areia. Construir algo na rocha, com certeza, deve dar muito trabalho. Você cavar buracos em pedras. Na areia, até as crianças gostam. Isaac, Samuel, Felipe, quando a gente vai para o Paraguai, amam ficar cavucando e fazendo buraco na areia. Porque é algo fácil, que até uma criança consegue fazer. Não dá trabalho, não gera esforço. Só que o Senhor Jesus vem falando sobre a resistência da construção. E Ele vem falando que o alicerce, se foi na areia, se foi na rocha, vai trazer resultados mais na frente. De sucesso ou derrota. E aí ele vem falando que veio o vento, veio a enchente, né? Veio a chuva, veio a enchente, veio os ventos fortes. A casa que tinha feito o seu alicerce na rocha ficou de pé. Mas a casa que tinha feito o seu alicerce na areia caiu. Não tinha resistência. E o que Deus colocou ao meu coração para estar refletindo com a igreja, é sobre o projeto de Deus para nós. Sobre aquilo que Deus deseja. É maravilhoso, todo mundo quer, iniciando, projetando, fazer os seus próprios projetos. Fazer a sua lista de desejo para o ano que se inicia. Mas Deus tem projetos para nós. Deus tem um propósito, um projeto para as nossas vidas. E me veio 3 coisas, que também são as 3 prioridades da nossa vida na seguinte ordem. O Senhor nos criou com um projeto de relacionamento com Ele. Por isso que a prioridade da nossa vida deve ser Deus. Deus nos gerou, nos criou com um propósito de relacionamento com Ele. Essa foi a razão pela qual Deus nos formou. Essa foi a razão pela qual Deus criou o homem no jardim do Éden. Fazer a imagem e semelhança, alguém que fosse capaz de se relacionar com Ele. Então, uma coisa que precisamos entender, que no nosso projeto, não só de 2021, mas no nosso projeto de vida, não a curto prazo, nem a médio prazo, mas de hoje até quando o Senhor Jesus voltar, é ter em primeiro lugar Deus. É Ele ser prioridade na minha lista de desejos, na minha lista de projetos. E aí o que é interessante que o Espírito Santo trouxe ao meu coração durante essa semana, comparando Enoque com Adão. A palavra do Senhor diz que ao entardecer, Deus vinha ao encontro de Adão e Eva. Sempre ao entardecer, Deus vinha ao encontro. E ao entardecer, Adão e Eva se encontravam com Deus. Mas houve um dia que Deus veio ao encontro deles. E eles estavam escondidos. Porque no intervalo de um encontro com o outro, eles encontraram com uma serpente. Se relacionou com uma serpente. Conversou, trocou ideias, deu ouvidos, abaixou a guarda. Foram tentados
pecados e cedeu ao pecado. Nesse intervalo de um encontro com outro, houve um encontro com alguém que trouxe um caminho largo, fácil, agradável, favorável. E Eva não pensou duas vezes. E foi logo pegando aquele fruto, se alimentou daquele fruto que Deus havia falado que não era, porque Deus sempre coloca na nossa frente duas escolhas. Deus sempre coloca. Vocês podem comer de todos esses frutos, mas desta árvore daqui, do fruto, do conhecimento do bem e do mal, da vida, não comereis. Sempre há escolha. Deus nunca deixa uma opção apenas, porque você tem livre-arbítrio, você sempre tem a escolha. E Eva tinha uma escolha diante dela. E ela escolheu o caminho largo. Se alimentou e deu para o seu parceiro se alimentar também. Quando Deus veio para o próximo encontro, já não estavam mais no local que normalmente eles se encontravam com Deus. E Deus saiu a procurar: onde estás? Onde estás? Já Enoque, a palavra do Senhor diz em Gênesis 5:24, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Enoque não teve um encontro simplesmente com Deus, Enoque andou com Deus. Tem gente que vive de encontro em encontro, mas entre um encontro e outro se perde em outros encontros. Enoque não. Do seu encontro com Deus, ele optou por andar com Deus. E há uma grande diferença. A gente quer que Deus ande conosco. A gente faz os nossos projetos no início do ano e quer que Deus assine embaixo. A gente quer convidar Deus: Deus, ande comigo, vamos comigo. E a palavra nos traz que Enoque não fez o convite para Deus andar com ele. Enoque foi andar com Deus. E ele foi andar com Deus de tal forma que não o viram mais. Sabe quem não viu? Os homens. Adão e Eva, que viviam de encontro em encontro, não foram encontrados por Deus. Enoque, que andava com Deus, não foi encontrado pelos homens. Porque quem anda com Deus, Deus para si o toma. E quando você olha para aquele que anda com Deus, você não vê ele, você vê Deus. Ele se perde ao olhar dos outros, porque a presença de Deus o toma por completo. O Senhor está nos convidando a andar com ele a partir de agora. A parar de ter apenas encontros. 12 dias de projetando e o resto do ano só na próxima festa. Tem gente que vive de festa em festa. O perigo de quem vive em festa é porque no intervalo da festa tem laços, tem propostas, tem caminho largo. E andar com Deus é estreito. É você andando aqui no caminho estreito, se esforçando para ser fiel, para não mentir, para não pegar o que não é seu, para não falar do outro e olhando para cá e ver o outro andando do seu lado, pecando, falando mal, pegando o que não é seu, aí você está mais injusto, eu estou aqui tão apertado me esforçando para ir, aquele ali todo tranquilo, fazendo o que quer, levando a vida do jeito que quer e está caminhando também. A palavra do Senhor diz que Deus manda chuva para o bom e para o mal. E a gente muitas das vezes fica indignado de ver o mal receber, aquele que está no caminho largo, recebendo a chuva que Deus dá. Mas Deus dá mesmo a chuva para quem está no caminho estreito e a chuva para quem está no caminho largo. A diferença
vai dar. É aonde vai chegar, porque a palavra do Senhor Jesus nos disse que o estreito no final há vida, mas no largo no final há morte. E aí, o que está no caminho estreito, olha para o que está no caminho largo e muitas das vezes deseja estar ali, porque ali é fácil, ali não há renúncia, ali não há subjugação do Espírito Santo na nossa vida, ali a carne manda. Ali está de acordo com o século que vivemos. Egoísmo, cada um para si, Deus para todos. Individualismo, o mundo é dos espertos. Ali é o caminho largo. O que importa é o meu prazer, o momento. Então eu estou andando no estreito, mas estou vendo quem está no largo. E quem está no largo fica olhando para quem está no estreito e muitas vezes até debochando. Coitado, olha o sofrimento, olha Deus me abençoando aqui. Olha lá, está pagando o preço e eu estou aqui na bonança. Caminhando para um fim de morte e celebrando o momento. Por isso nós que estamos andando com Deus, se Deus nos convida a andar com Ele. Sair do caminho largo e vir para o estreito. Não pensando no momento, mas pensando no fim. Nós vivemos num século em que se pensa no momento e Deus está nos convidando a viver pensando no fim das coisas. Naquilo onde aquele caminho vai me levar. Enoque andou com Deus e não foi encontrado, porque Deus para si o tomou. O projeto de Deus para a tua vida, não só para 2021, mas para todos os anos que vierem sobre essa terra, é que você ande com Ele. Ele está te convidando, vem andar comigo. Nós estamos nessa filosofia de vida mundana. Queremos que Deus ande conosco, que Deus abençoe os nossos projetos, que Deus abençoe os nossos planos. A gente não quer abrir mão dos nossos querer, dos nossos sonhos, para viver os sonhos de Deus, os projetos de Deus, a vontade de Deus. Andar com Deus é abrir mão, é se dispor, é o seu eu desaparecer. É o Espírito Santo falar, cala a boca e você calar. É o Espírito Santo dizer, vai orar e você vai orar. É Ele falar, está na hora de jejuar, vamos jejuar. Vai lá e visita aquela pessoa e você ir. Isso é você andar com Deus, é você ser conduzida por Ele. Ser conduzido por Ele. O projeto de Deus para a minha vida e para a tua vida é termos esse relacionamento com Ele. Está na hora de parar de ter somente encontros. Por quê? Porque Adão e Eva caíram. Porque viviam de encontro em encontro. E Deus estava tão acessível a eles. Mas escolheram viver de encontro em encontro. É bom viver de encontro. Com certeza o momento que eles estavam na presença de Deus era de muita alegria. É bom estar em congressos, é maravilhoso, a gente se renova. É bom estar no projetando, a gente se fortalece. Mas muito mais do que viver em encontros, é andar com Deus. E esse é o convite de Deus para a sua vida e para a minha vida. Que essa seja a sua prioridade, muito mais do que belas casas, lindos carros. Que a sua prioridade seja andar com Deus, que é dono do universo. Esse é o projeto primário, em primeiro lugar, de Deus para as nossas vidas. O outro projeto que Deus tem para mim e para a tua vida é a família. Família é um projeto de Deus. Por isso que essa ordem, Deus, família. Em Gênesis, o Senhor vê que não era bom que Adão ficasse só. Preparou para ele uma auxiliadora idônea.
projeto de família é um projeto de Deus. A família tem sido uma instituição, nesse século, avaliada como uma instituição falida. Sem credibilidade. E Satanás, ele faz isso mesmo. Ele tenta nos tirar do caminho estreito, que é andar com Deus, nos levar para o caminho largo. E ele tenta tirar do nosso coração a prioridade de construir a nossa família na rocha. Construção na rocha. Fala de alicerce. O Senhor Jesus fala daquele que obedece. Que aquele que obedece o que ele fala está construindo a sua casa sobre a rocha. Quando fala de casa, a gente pensa em família. Família é uma construção, é um projeto de Deus, mas que deve ser executado por mim e por você. É um projeto que tem tudo como deve funcionar. E a palavra do Senhor nos fala sobre isso, como deve ser um esposo, como deve ser uma esposa, como deve ser os filhos, como deve ser o relacionamento do marido com a mulher, dos pais com os filhos. Deus estabeleceu um projeto que é a família e deu todas as diretrizes, como Ele deseja que essa família seja. Por isso que Jesus fala que a construção sobre a rocha prevalece, mas aquela que é construída sobre a areia, ela desmorona. Quando vem o problema, o que nós estamos vivendo hoje? Divórcios e mais divórcios. Areia. Não tem resistência. Primeiro problema que vem, vou separar. Porque eu mereço ser feliz. Quantas vezes eu já escutei isso? Consultório, em aconselhamento pastoral. Areia. Não tem alicerce. Não tem resistência. Abraão, ele fala em Gênesis 24, que Abraão convidou seu servo e falou para ele: vai lá no meio da minha família e traz uma esposa para Isaac. Mas tem que ser do meio, uma moça da minha família. E aquele servo faz um compromisso e sai. E Abraão ainda fala para o servo, quando o servo tem medo de não conseguir, ele fala: mas Deus vai mandar um anjo adiante de ti. Confia, ele vai trazer, né? Ele tem a esperança de que Deus enviaria. Aqui Abraão está preocupado com o alicerce. Interessante que o alicerce na vida de Isaac não começou com Isaac. O alicerce na vida de Isaac, a família do Isaac, começou com Abraão. Quando Abraão decidiu enviar quilômetros e quilômetros de distância um servo para buscar Rebeca, uma menina que fazia parte de sua parentela. A construção do alicerce da família de Isaac começou com Abraão. O nosso pai na fé. O alicerce do casamento do teu filho, da tua filha, tem que começar com você. O alicerce da família do Isaac, eu já comecei, já tem muito tempo. Hoje eu já oro é assim: Senhor, abençoa aquela que o Senhor já preparou para o Isaac. Guarda ela. Protege ela. Livra ela de todo mal. Porque o alicerce da família do Isaac, eu já estou orando e tem tempo. E você, pai e mãe, tem
tido esse cuidado. E eu já falo para o Isaac, Deus vai preparar para você uma princesa de Deus. Uma menina de Deus, eu já semeio, ó, inculco nele. É uma menina de Deus, é uma princesa de Deus. Porque a palavra do Senhor nos diz em 2 Coríntios 6, 14 e 15. Não se ponha com jugo desigual com descrentes. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre crente e descrente? Aqui é caminho estreito. Aqui vem falando das 3 coisas que Jesus falou. Aqui fala do estreito, da árvore boa e do alicerce na rocha. Quando Jesus fala que, quando o apóstolo Paulo fala não, que jugo, não há igualdade. É um jugo desigual entre crente e descrente. Ele já está falando daquele que está preparando o alicerce. Tem muita gente aí, muito jovem, muita moça, preparando o seu alicerce no caminho largo, com árvore, que é plantada no caminho largo, que não frutifica bons frutos. Está começando o relacionamento na areia. Já está fadada ao fracasso. Porque o próprio Jesus disse, se construir sobre a areia, quando vier a tempestade, não vai resistir, vai desmoronar. Aí você quer ter um casamento abençoado, mas quer escolher no caminho largo. E Deus está te convidando, moça e rapaz, para vir para o caminho estreito, obedecer os critérios, porque no caminho estreito o descrente não entra. O caminho estreito não entra descrente. Deus está te convidando, vem andar comigo como Enoque andou. Deixa eu te tomar para mim até que não se acha mais você. Deixa eu te ajudar a construir o alicerce da sua família. Escolha quem está no caminho estreito, para que vocês dois permaneçam juntos no caminho estreito. Quem está no caminho estreito obedece a Deus, frutifica bons frutos, está firmado na rocha. Tem gente que está saindo do caminho estreito, que está saindo da rocha, que está saindo da boa produção e está indo para o caminho largo por causa de amores e paixões do coração. Depois que casar muda, depois que casar converte. Meu Deus, eu nunca vi areia virar rocha, vocês já viram? Areia é areia, rocha é rocha. Aí quer pegar a areia e quer que a areia vira rocha. Aí vem o vendaval, o casamento não resiste, chora para morrer. Mas estava no caminho largo, vivendo a seu bel prazer. Nós estamos vivendo um tempo, o tempo da pandemia, que foi um tempo que Deus nos trouxe para dentro das nossas famílias. Só pode abraçar quem é da família, só pode beijar quem é da família, só pode sentar perto de quem é da família, só pode passar o Natal com o pessoal da família, só pode sentar no banco na hora da virada com o pessoal da família, só pode dar o abraço de ano novo da família. Deus colocando algumas coisas em seus devidos lugares, porque a família não estava nesse lugar privilegiado. A família vinha depois do serviço, depois do trabalho, depois do Face, depois do Instagram, depois de eu ficar horas e horas nas redes sociais. Talvez ainda está assim na tua casa, não sei. Mas Deus está nos convidando a viver o projeto dEle. E no projeto de Deus, família vem em segundo lugar, porque o primeiro é dEle, né? E família é segundo lugar. Porque a família é o lugar mais próximo que você pode ter do céu, mas também é o lugar mais próximo que você pode ter no inferno. Pode ser um lar, um lugar de grande alegria, mas também pode ser um lugar de grande tristeza.
E Satanás tem atacado as famílias e tem atacado a estrutura da família. Quem construi a família é o casal, não é filhos. Responsável pela família é pai e mãe. E nós estamos vivendo uma época de muitos filhos sem pais. Por quê? Caminho largo. Foi uma noite de prazer. Foi um momento. Caminho largo. Deus constituiu pai, mãe, filhos. E hoje nós estamos vivendo uma época de variados tipos de famílias. Família constituída só pela mãe e os filhos, ou só pelo pai e os filhos. Ou família com a esposa, seus filhos, mais o esposo com os filhos do primeiro casamento e os filhos desse novo matrimônio. A família tem mudado. Por quê? Porque o caminho largo. Construção, rocha, obediência, princípios, critérios. Tem que olhar a árvore, não só a árvore, mas o fruto que ela produz. Talvez é linda a árvore, mas o fruto é mau. Está na iniquidade, o comportamento é pecaminoso. Como pode ter comunhão, luz e trevas? Alicerce. A família começa com o casal. Quando ao sim, diante de uma cerimônia religiosa e civil, ali começa uma família. É no casamento que se inicia uma família. Só que o alicerce, ele já foi, é como Abraão, ele pode começar no coração dos pais. Ele pode ser gerado. Moça, rapaz, forme bem esse alicerce. Olha bem a árvore, avalia os frutos. Vê se está no caminho largo ou estreito. Agora a família está constituída. Você agora já casou. Acabou. Escolher era antes. Agora é lutar para dar certo. Pensando em quem? Na família. Quantos filhos que eu já atendi, que eu já aconselhei, com dores irreparáveis, porque a mãe foi embora, abandonou o pai, abandonou os filhos, ou o pai foi embora, abandonou a mãe, abandonou os filhos. Nós estamos em uma época em que a gente exclui quem a gente não quer, bloqueia, silencia. Família, não existe isso. Família é composta por indivíduos que têm uma intimidade emocional, que têm um relacionamento. E deve ser a segunda prioridade da nossa vida. Na família, precisa de ter essa coesão, essa intimidade emocional. Essa intimidade emocional, ela não pode ser exagerada, porque senão vira um emaranhado. E ela nem pode ser muito distante, muito baixa, porque senão fica um descomprometimento. Ela tem que ser adequada. Uma família muito emaranhada, os indivíduos se confundem um com o outro. É aquele filho, aquela filha, que não tem autonomia para coisas que já teriam idade para ter. É emaranhado.
A filha e o filho têm que fazer o curso que o pai e a mãe quer. Porque se for outra escolha, não serve. Isso não é certo. Está emaranhado, está misturado demais. Na família tem que existir um momento do nós. E tem que existir um momento de cada um. A individualidade, não individualismo, a individualidade, a singularidade. Tem pai e mãe que não respeita a singularidade do filho. Tem coisas que são inegociáveis, valores são inegociáveis. Mas tem coisas que é singularidade. É o jeito daquela pessoa. Então a pessoa, aquela moça, aquele rapaz quer fazer um curso de matemática. E o pai e a mãe não abrem mão de fazer medicina. E impõe aquilo. Isso é doentio. Porque até o nosso Pai Celestial põe diante de nós dois caminhos. Aqui, escolhe. Nós temos que criar filhos com capacidade de não precisarem mais de nós ao longo do tempo. Filhos dependentes não são filhos saudáveis. Famílias emaranhadas são famílias que não criam filhos independentes. O menino já está casado, mas depende inteiramente da mãe para definir a cor da casa. Emaranhado. Deixará, pois, Senhor Deus disse, né? O homem, seu pai, sua mãe, e apegar-se à sua esposa. Essa intimidade emocional, ela tem que ser apegada, mas ela tem que desapegar na hora que for o momento daquele filho, daquela filha trilhar caminhos que é dele. Tem muitos casais que adoecem quando os filhos se vão. Mas a gente tem que preparar os filhos para trilhar os caminhos que Deus preparar para eles. Nós devemos ensinar o certo, o errado, as consequências, esforçar, semear a palavra do Senhor, mas permitir que eles experimentem, façam as suas escolhas, paguem as consequências dos seus erros. Quantos pais que os filhos erram e os pais vão lá e quita tudo. Vai lá e tira da cadeia. Vai lá e dá um jeitinho de resolver. Não deixe o filho sentir as consequências. Filho tem que sentir as consequências das escolhas erradas. Produz crescimento. Porque ele precisa aprender. Se toda vez você poupa ele das consequências, ele vai ser um inconsequente. Ele não vai pensar antes de fazer, porque o pai e a mãe sempre acalmam a consequência. Então a família, ela precisa ter essa coesão, essa intimidade emocional equilibrada. De tal forma que eu sinto, eu tenho com quem contar. Eu faço parte de uma família. Eu faço parte de uma família que quando eu preciso está do meu lado. Que quando eu preciso ombra comigo. Mas uma família também que me permite ir, quando não dá para ir todos, mas que me abençoa, vai. Família saudável, família estruturada. Família tem que ser capaz de se adaptar. Nós estamos vivendo um momento de grande adaptação, de ressignificação, de criatividade, porque a pandemia trouxe isso. Tivemos que nos reinventar em tudo. Família tem que ser capaz de se adaptar. A família não pode ser rígida demais e nem flexível demais. Porque a família sofre transições, que é do desenvolvimento dela. A família começa com um casal. O casal tem que se adaptar. Juntar as duas culturas familiares e tornar algo que é deles.
Um cônjuge que vem de uma família emaranhada, quando ele chega nesse casamento, ele quer que rege as regras da família dele. Porque só serve o jeito que a mãe criou, só serve o jeito que a mãe fazia, só serve o jeito que a família... Está emaranhado, tem que desemaranhar esse negócio, está errado. O casal, processo de adaptação já gera crise. E o casal tem que ser capaz de se adaptar. Vou pegar isso da minha família, você pega isso da sua, vamos misturar e vamos formar o nosso jeito de ser. Adaptação. Aí depois vem os filhos, aí muda tudo de novo, você aprendeu como quer ser marido, como quer ser mulher, dividiu as funções, responsabilidades, veio filho, agora você tem que se reorganizar de novo, porque agora você é mãe, você é pai também, aí dá aquela crise, menino chorando a noite toda, e você tem que ser capaz de se adaptar. Aí quando o negócio está enfileirando, está dando certo, você já pegou o eixo do negócio, como criar o filho, aquela criança, aí ele vira adolescente. Aí os métodos de disciplina já não servem mais. Aí tem que mudar tudo. Aquilo que se dava certo agora não dá mais. Aí você tem que se adaptar de novo, se reinventar de novo. Aí depois o filho cresce e quer ir embora. Porque tem que ir mesmo. Tem que ir. Tem que ir para casar, tem que ir para estudar, tem que ir para se capacitar, tem que ir. Aí a família tem que se adaptar de novo com a partida dos filhos. A família que não se adapta, que é rígida, adoece quem faz parte dela. São filhos que têm dificuldade de ir embora, porque os pais querem a todo custo, ao custo até da infelicidade do outro, prender aquele membro ali. Família tem que ser adaptável. Tem que ser capaz de lidar com as mudanças. E aí quando os filhos vão, aí vem os agregados, a nora, o genro, vem netinhos, aí você tem que se reinventar tudo de novo. Família é algo dinâmico. Não tem como ser monótono, porque tem o ciclo dela, sem contar o contexto. Então, a família tem que ser adaptável. Tem que ter comunicação. E tem que ter definições claras de papéis. Comunicação clara, falar e o outro entender e escutar o que o outro está falando. Escute teu filho, escute sua esposa, escute seu marido. Vê se ele entendeu o que você quis dizer. Tem que ter papéis claros. Quem é o líder, quem é a auxiliadora idônea, quem é filho, quem é a autoridade aqui, quem não é. Ter os papéis bem definidos. Nós temos que ter esse cuidado com a nossa família, porque a família deve ser a nossa segunda prioridade. E outro projeto de Deus para a nossa vida, e aqui eu finalizo, é o seu ministério. Quantas vezes o seu ministério veio antes da família? Ministério não vem antes da família. Ministério vem depois da família. Não adianta você ter um lindo ministério e uma família fracassada. Primeiro lugar na tua vida é Deus. O segundo lugar na tua vida deve ser a família. Terceiro lugar, teu ministério. Teu ministério é aquilo que Deus te deu para você fazer nessa terra. Tem gente que o ministério dele é aqui, dentro da igreja. Mas tem gente que o ministério dele é lá dentro do hospital, sendo enfermeira, lá dentro do hospital sendo médico, num consultório de advocacia, não sei, numa marcenaria, atendendo, onde você estiver. Que possamos lembrar nesse Projetando de 2021 as ordens de Deus, as prioridades de Deus para a nossa vida. Não venhamos trocar as ordens. Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar, ministério em terceiro lugar. O Senhor está nos convidando para viver os projetos dele, para andar
nos critérios dele, a vir para a rocha, a vir para o lugar da obediência, a vir por caminho estreito, a ser árvores que produzem bons frutos, resultado da obediência. Que venhamos sair dos nossos desejos egoístas e que venhamos viver os projetos de Deus para as nossas vidas. Quero te convidar de pé. Quero fazer uma oração pela tua vida. Se tem algo que eu tenho desejado, é viver o que Deus deseja que eu viva. Deseje ser tudo aquilo que Deus te gerou para ser. Deus te gerou com um propósito no ventre da tua mãe. E nós refletimos sobre 3 coisas. Deus te gerou para se relacionar com Ele, que é primeiro lugar. Deus tem um projeto de você cuidar da sua família. E Ele tem um ministério na tua vida, um propósito, algo que você vem entender quais são os projetos de Deus. Os 2 primeiros você já sabe. Andar com Ele, cuidar da tua família. O terceiro, se você ainda não sabe qual é o teu chamado, qual é o teu propósito, peça a Ele, Ele vai te revelar. Qual é a fileira que você tem que ficar? Aonde é o seu lugar? Onde Ele te chamou? Porque é nele que nós encontramos o nosso propósito de vida. Pai querido que estás no céu, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te agradecer por aqui estarmos na tua presença. Senhor, que possamos sair daqui entendendo qual é o teu projeto para nós. Que o Senhor nos gerou com o intento de nos relacionarmos com o Senhor. Que o Senhor projetou para nós uma família, que precisamos cuidar desta família, para que os ventos fortes não venham fazer ela perecer. Que o Senhor tem um propósito, um projeto para as nossas vidas. Que o Senhor nos gerou com um propósito, Deus. Que possamos entender a tua vontade, que possamos andar com o Senhor como Enoque andou, de tal forma que não venhamos mais sermos encontrados, que venhamos nos perder com a tua, papai, presença em nós. Nos leva por caminhos estreitos, nos ajuda a permanecer firme no caminho estreito, a construir as nossas casas na rocha, na obediência e a produzir bons frutos que glorifiquem o teu santo nome. Papai, eu rogo pela minha vida, pela vida de cada um dos teus filhos que aqui se encontram, que não venhamos viver de encontro em encontro, mas que venhamos andar com o Senhor, viver com o Senhor, caminhar com o Senhor todos os dias das nossas vidas. É o que eu lhe rogo ao Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ainda de pé, eu quero devolver aqui a quem por direito. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Deus assentar, Deus os abençoa. Graças a Deus. Ontem eu não fui revelado não, mas hoje eu fui. Foi também aí, irmã Lúcia, revelada? Aleluia. Foi muita gente revelada, né? Só faltou pôr a mão na nossa cabeça, né? Que Deus abençoe a todos nós. Deus abençoe nossos visitantes que continuam no propósito conosco. Deus abençoe meu sogro, minha sogra, que começou o propósito hoje. Vamos até o dia 12 junto aí, né? Meus irmãos, que Deus dê a todos uma noite tranquila e muito abençoada. Nós entendemos